Eu sou Viviane Pellegrini, de Sincronicidade Lab, e hoje nós vamos falar sobre o significado de Marte no mapa astral. Marte é aquele planeta vermelho que, na mitologia greco-romana, estava associado com a guerra. Então, o Marte vai estar presente toda vez que a gente tem que fazer uma grande batalha. Mas eu costumo dizer que se o mapa fosse um carro, o Marte seria a gasolina, é o combustível, a energia que temos para conquistar qualquer coisa. Então, o Marte é muito importante na nossa vida, porque nós vivemos num mundo em que precisamos agir, que precisamos correr atrás, não é? As coisas não vêm fácil. E o Marte está aí para isso, é a nossa energia, a nossa disposição para a luta do dia a dia, da batalha. E faz muito bem você canalizar positivamente para buscar seus objetivos, essa energia marcial. Por quê? Quando a gente não canaliza positivamente ou tem muitos conflitos com o Marte no mapa natal, que ele está mal aspectado, isso aí já é uma parte mais profunda que a gente não está vendo aqui, mas para vocês saberem, existe uma dificuldade de canalizar de forma construtiva a energia de Marte. Então, o que pode acontecer? Essa energia se torna agressividade, né? E existe uma diferença importante que vocês devem conhecer entre agressividade e assertividade. A agressividade é quando eu uso excesso de energia e muitas vezes violência para conquistar um objetivo, sem considerar as demandas do outro, as normas, as regras sociais e às vezes até a lei, né? E a assertividade é a sua capacidade de impor os seus limites de uma forma construtiva, de impor o respeito ao seu ponto de vista também de uma forma construtiva. Então, ser assertivo é conseguir ser persuasivo, conseguir ser impor respeito sem utilizar da violência. Então é algo bastante positivo, né? Então a gente tem que buscar essa assertividade e fugir da agressividade. E agora eu vou falar um pouco sobre o Marte em cada um dos signos. Vamos acompanhar? Marte em Áries. Marte aqui está hospedado no signo que é o seu regente. Então as energias elas combinam muito bem. Então, geralmente, a pessoa que tem Marte em Áries é muito dinâmica, tem muito vigor e é assim praticamente incansável, não desliga nunca. E tem uma preferência para agir do que esperar. E algumas vezes, por conta disso, acaba tomando decisões um pouco precipitadas, porque não tem paciência com processos ou com pessoas muito vagarosas ou muito lentas. E existe também muita dificuldade em ceder para conciliar. E por isso, muitas vezes, a pessoa que tem Marte em Áries, ela pode ser percebida pelos demais como excessivamente agressiva. E então é bom controlar um pouco isso, né? E quem tem Marte em Áries é motivado por desafios e tem muito entusiasmo, é contagiante, muita energia para iniciar uma atividade. Mas a rotina é muito difícil para quem tem esse aspecto, né? Quase insuportável. Então, embora tenha muita energia para começar os projetos, às vezes pode existir uma dificuldade em terminar, porque aí a rotina da manutenção não tem tanta emoção, não é tão desafiadora. Então é preciso também estar atento para você se manter motivado e terminar os seus projetos, não apenas começar. A outro ponto positivo é a capacidade de liderança, né? Tem uma capacidade notória e isso é muito importante, né?
Só que essa liderança, às vezes misturada com aquela impaciência que eu falei, pode gerar uma certa dificuldade, né, de relacionamento com os seus liderados. Então, é muito importante que você desenvolva a tolerância e a paciência para você conseguir liderar também de uma forma positiva. E agora a gente vai falar sobre Marte em Touro. Bem, Touro é um signo de terra regido por Vênus, então não é o lugar que o Marte se sente mais à vontade, mas é uma combinação interessante. Marte, nessa posição, ele poderia ser considerado em exílio, né? Porque ele é corregente do signo de Escorpião. E aí, o seu lema poderia ser devagar e sempre. A perseverança do touro, né, combina bem com a questão da iniciativa. E às vezes o problema de quem tem Marte em Touro é demorar para tomar uma decisão, hesitar muito e não reagir prontamente. Mas tem um lado bom, depois que você decide algo, você vai até o fim. Então, acaba canalizando de uma forma positiva a iniciativa. Existe muita hesitação para iniciar, mas depois que inicia, vai até o fim. Como todo signo de terra, existe uma tendência a ser muito prático, determinado e resistente. No entanto, você não tem muita flexibilidade, por isso você tem que tomar muito cuidado com a teimosia e ser muito rigoroso consigo mesmo e com os outros. Além disso, não pode se apegar excessivamente à sua visão das coisas. Procure ser mais flexível. Marte em Gêmeos. Você é muito ativo mentalmente. Imagina, Gêmeos é um signo de ar regido por Mercúrio. Então, com mais energia, com mais gasolina aí nessa mente, que já é agitada, então traz muita atividade. Mas às vezes você pode ter dificuldade de colocar seus planos em prática, porque pensa de muito, pensa demais. E até porque são muitos planos repletos de aventuras. Você pensa mais que age. E essa dispersão de ideias e falta de concentração são o seu maior problema. Mas por outro lado, ninguém é tão inventivo e engenhoso como você. Além disso, você pode ser bem eloquente e às vezes gostar de uma polêmica, se envolver em disputas intelectuais e de ideias só pela emoção da disputa, pela emoção de contrariar as ideias de alguém. E o Marte em Gêmeos tem que se concentrar em se especializar, em terminar as coisas, não ser pau de toda a obra e mestre de nenhuma. Focar em realmente colocar em prática e terminar suas iniciativas. Marte em Câncer. Câncer é um signo de água regido pela Lua. Também não é um signo onde Marte está super à vontade. Até porque ele está em queda, porque ele se exalta em Capricórnio. Isso é uma coisa um pouco técnica da astrologia, mas é só uma informação. E aí, quem tem Marte em Câncer tende a ser instável em termos de energia, de disposição, porque Câncer é aquela coisa, né? Oscila com tudo. Então acaba sendo um pouco um pêndulo entre bastante entusiasmo e prostração. Sabe aquela coisa que parece que num dia você vai conquistar o mundo e no outro dia você está sentado no sofá só vendo TV, maratonando Netflix? Então você tem que aprender a lidar com esses ciclos, e esse é seu desafio. Então tem horas que você vai estar com alta energia, tem horas que você vai estar na baixa, e tem que aprender a desenvolver atividades e manter o ritmo nas duas. E muitas vezes pode ser um pouco difícil para você impor a sua autoridade e conduzir os seus objetivos diante de obstáculos externos. Parece que se você vê uma pedra no caminho,
você tem dificuldade em passar por cima ou contornar a pedra. E também é bem difícil para você lidar com a raiva, porque você tende a sufocar a sua agressividade, né? Parece que a raiva não é uma coisa bem aceita por você, então você esconde lá dentro, né? E só que a raiva não é um sentimento que desaparece como mágica, né? E muitas vezes isso pode ocasionar explosões repentinas ou doenças de fundo emocional, especialmente na região do estômago. Se você tiver algum problema nessa região, pode ter certeza que está relacionado com raiva reprimida. E aí você precisa fazer um processo terapêutico para equilibrar isso de novo. Marte em Leão. Leão é regido pelo Sol e um signo de fogo, então essa combinação é muito interessante. Por isso, quem tem Marte em Leão costuma ser um líder nato e ter muito carisma. As suas ações, elas estão sempre imbuídas de um propósito, e a pessoa com Marte em Leão tende a ser muito ambiciosa, sempre tem uma meta a ser atingida e sabe exatamente o que fazer para chegar lá. Por outro lado, você pode ser muito conservador e um pouco defensivo, e assim você se ofende facilmente. Você se preocupa muito em manter uma imagem positiva diante da sociedade e costuma alardear suas conquistas e qualidades. Sabe aquele rugido do leão? E às vezes isso pode fazer com que você seja percebido pelos outros como uma pessoa prepotente. Então procure desenvolver um pouco de humildade nas suas colocações, quando você vai alardear suas conquistas, e também procure não ser tão conservador e seja aberto, né, para as novidades, para as transformações, que isso vai te ajudar muito. Mas de qualquer forma você tem um espírito de vencedor e quando você quer algo, você chega lá mesmo. Marte em Virgem. Virgem é um signo de terra regido por Mercúrio. Então, aqui, quem tem Marte nesse signo tem que se sentir útil. Só assim você se sente bem. Então, você gosta muito de estar a serviço de uma causa, do outro, ou de alguma coisa que tenha alguma finalidade prática. E por isso você não vai perder tempo com aquilo que não é muito produtivo, que não vai resultar em nada. Outra característica é o perfeccionismo. Você pode ser excessivamente perfeccionista e vai dificultar conviver com alguém assim, porque você está sempre buscando aperfeiçoar tudo e buscar aquilo que é perfeito. Agora, perfeito só Deus, né? Todos nós somos muito imperfeitos. E essa tendência a estar sempre ocupado, fazendo algo, pode trazer muita inquietação, né? Você pode ser meio workaholic, ter dificuldade para relaxar e acabar aproveitando a vida, se deleitando com momentos de ócio e prazer. Então, para quem tem Marte em Virgem, a vida não é só trabalho, não é só buscar aperfeiçoamento. A vida também é feita de momentos de relaxamento. E além disso, o Marte em Virgem, muitas vezes ele pode não ser tão assertivo. Eu já falei sobre isso, né? A assertividade é a capacidade de se colocar, de colocar limites, colocar a sua opinião de uma forma construtiva, mas se fazer respeitado. Ele acaba cedendo muito para a opinião do outro. E isso é uma coisa muito importante de ser trabalhada para quem tem Marte em Virgem. A sua opinião também conta.